Como joga Carlos Vinícius, novo centroavante, referência do Grêmio e que vai mudar a cara desse time do Mano Menezes. Centroavante. Carlos Vinícius é novo jogador do Grêmio, pode jogar próximo do Bright White, é verdade, pode ser o atacante, o centroavante, com o Bright White como segundo atacante. E aqui a gente te mostra todas as características do jogador. Só um recado muito rápido antes da gente ir para análise, tá? O like é muito importante, velho. Quanto mais like, mais a gente chega longe, mais o YouTube divulga o nosso trabalho, mais esse vídeo maravilhoso de análise do Carlos Vinícius chega no torcedor do Grêmio. Então deixa o like que é muito importante e se inscreve no canal. Quanto mais inscrito, mais a gente fica feliz também. Ó, tem até a opção para você se tornar um membro e apoiar o projeto. 3 opções. Muito fácil, só que clicar no Join, do lado do botão de se inscrever, quando você está pelo computador. No Android é muito fácil, se você tem um iPhone, daí vai pelo computador que é mais fácil, beleza? Matheus Santana tá com a gente, sabe tudo do tricolor e explica todos os detalhes. E a característica do centroavante, Carlos Vinícius, que chega ao Grêmio agora. Esse é camisa 9 mesmo, Vitinho. Um cara de área, um finalizador, um jogador que a torcida do Grêmio acho que sente falta, né? Sempre teve um jogador assim no Grêmio ali, desde os tempos de Mário Jardel, fazendo muitos gols ali. A torcida do Grêmio vem aí sentindo falta desse jogador que não aparecia no elenco. Luizito Soares, é isso? É, o último foi o Luizito Soares, né? É complicado, a gente... O Diego Costa não conseguiu ano passado ter aquele desempenho. Tinha um pouco dessa característica, sim. Mas não teve aquele desempenho pra encantar o torcedor do Grêmio, assim como foi o Soares, como foi o Jardel, que eu citei propriamente, né? Até o Barrios na conquista da Libertadores 2017 foi muito importante. Sim. Mas o Carlos Vinícius é um cara de 30 anos, tá? Vem, logicamente, em baixa, senão ele estaria ainda no futebol europeu. Qualquer cara que chega no futebol brasileiro, porque não tinha mais um grande mercado na Europa, acaba vindo pro mercado do futebol brasileiro. Mas é uma grande oportunidade de mercado pro Grêmio, tá? Um jogador bem interessante. Tava no Fulham, jogou a última temporada muito pouco, 4 partidas apenas. Antes disso, no Galatasaray emprestado. Mas ele é um jogador que no Fulham teve destaque. Então a gente vai entrar nessa análise agora para mostrar como ele é um atacante com presença de área, tá? Aqui numa partida contra o Chelsea, ele consegue subir mais alto que o próprio Thiago Silva, que estava ali marcando ele. De novo, bom posicionamento no meio da defesa, ele se sente confortável, consegue ganhar, antecipar essa bola e cabecear no gol. Por enquanto, a gente não viu nenhum grande cabeceio. A gente vai começar a ver melhores cabeceios dele a partir de agora. Bom posicionamento, ataque no segundo pau, ainda contra o Chelsea essa partida. De novo, a jogada vai pro fundo, ele tá no bololô ali no meio da área, se posiciona bem e aí consegue fazer um bonito cabeceio. Essa sim foi uma cabeçada bem melhor direcionada, tá? Agora mais um lance, de novo, ele perto do zagueiro e nesse duelo dentro da área, ele consegue levar bastante vantagem. Como eu citei, ele é um jogador de 1,90 m, então ele tem um bom posicionamento e ele consegue ali nesse duelo na área mesmo gerar vantagem. Então ele é um cara no cabeceio que tem uma jogada muito importante desse repertório dele. É interessante como consegue se posicionar entre dois jogadores, aproveitar da distância de um e da distância do outro para conseguir se colocar para cabecear. Tem impulsão, que é importante, nem todo jogador de 1,90 m tem imposição. Não, cabeceio, você tem que ter impulsão, você tem que ter força física para conseguir subir e subir inteiro nas jogadas contra uma competição importante, né? A Premier League, com jogadores muito físicos, jogadores também muito técnicos de um nível espetacular. Então, assim, ele conseguir vencer esse tipo de jogada e ter vários exemplos, claro que não dá pra mostrar todas as cabeçadas dele aqui, né? Mas, assim, ter alguns exemplos de boas cabeçadas pode ser animador pra esse time do Grêmio que gosta bastante de explorar o lado do campo, né? É, exatamente. A gente traz um apanhado geral aqui, Vitinho. A gente assiste vários lances, mas ele tem um bom padrão de cabeçadas, tá? E o que ele faz muito bem também é esse movimento saindo da referência e vindo fazer uma parede. Então, ele acaba sendo um desafogo, muitas vezes pro zagueiro, pro volante que tem a bola. Aqui nessa jogada não consegue produzir muita coisa, mas sai da referência e dá uma dinâmica pro jogo. De novo, sai da referência, acaba atraindo o marcador dele, vem e faz uma parede. Não teve muita opção, mas ele já se movimenta. Apesar dele ser um cara de 1,90 m, ele consegue ter uma boa dinâmica de jogo. Legal. Não é aquele cara extremamente veloz, mas é um cara que se movimenta bem, ataca bem o espaço. Aqui ele recebe uma bola quebrada, ajeita pro William, e aí o William, com bastante categoria, consegue pegar essa bola de frente e aí sim dá uma boa virada. Então é um jogador que sai bem da referência, quando ele sai da referência, atrai a marcação, gera um espaço nas costas. Isso pode ser benéfico também para a equipe do Grêmio. De repente, algum ponto a infiltrar, ou enfim, o próprio meia, né? Pode ser até o Bright White jogando ali como um segundo atacante.
pode ser bem interessante. Traz uma característica diferente, algo que até o Bright White faz bem, tá? O Bright White não é um jogador da referência propriamente. Ele é um cara bem móvel, então essa movimentação de sair da frente, vir buscar a bola no meio, abrir um espaço, o Bright White faz bem. Agora ele vai ter um cara que pode beneficiar o jogo dele. A gente vai ver aqui a última parede que ele faz, que eu coloquei aqui nesse compilado. Ele vem, se apresenta no meio dos zagueiros ali, dá um toque de letra e ajeita para o seu companheiro ali. Ele mesmo já ataca o espaço no fundo, Vitinho. Então, assim, é um cara que pode trazer um repertório para essa equipe do Grêmio. A gente tem que ver como é que ele vai se encaixar. Mas nessa dupla aí com o Bright White, porque se o Grêmio for para um 4-4-2 ou até mesmo jogar com um meia, o Bright White fazendo esse meia mais quase um segundo atacante, cara, pode dar um caldo bem legal no time do Grêmio. É interessante, né? Porque você mencionou muito bem a capacidade do Carlos Vinícius de sair da referência para conseguir carimbar essa bola, colocar um volante para jogar de frente e ter a ultrapassagem, ter a infiltração do meia, que pode ser o Cristaldo, que me anima muito a ideia de ser o Bright White, porque é um jogador explosivo o suficiente, rápido o suficiente para atacar bem as costas, eu acho que faz bastante sentido e acho que pode ser uma possibilidade muito boa, né? E você ter um 9 de referência é importante, lógico, sempre é importante que o cara seja forte, que o cara seja alto, que o cara consiga sustentar o jogo de costas para a zaga. Mas é importante que ele tenha mobilidade para sair da área também. Se ele ficar dentro da grande área, entre os dois zagueiros, o jogo todo, cara, vai ser muito fácil de marcar, né? Vai ficar pouquíssimo imprevisível, vai ficar fácil de entender o que ele vai fazer em toda a jogada. Então ele mostrar essa característica, ele mostrar essa possibilidade é animador. É uma situação bem interessante no Grêmio. E assim, o Grêmio tem bons meias que ainda não, nessa temporada não conseguiram, de fato, conquistar ali o seu espaço. Cristaldo, como você citou, ele é um bom meia. Ele, em alguns momentos, ele oscilou bastante nessa temporada, mas ele é um cara que tem capacidade para armar o time. Qualidade ele tem. Sim. O Monsalve, um jogador muito promissor. Também pode ser ele esse jogador. Capacidade de atacar as costas da zaga também, capacidade de jogar curto e conseguir explorar essas saídas da área do Carlos Vinícius, é muito interessante também. Então, assim, é um jogador que agrega bastante nesse elenco. Já adiantando aqui uma contratação que pode melhorar ainda mais esse time do Grêmio, né? Que tá precisando, viu, Vitinho? Não tá conseguindo jogar muito complicado. Bem. Aqui uma situação onde ele recebe para fazer essa parede e, de novo, mostrando que nesses duelos ofensivos ele vai muito bem, tá? Ele tem 1,90 m, é um jogador forte e tem, além dessa capacidade de se mexer bastante, quando ele precisa fazer a parede, ele faz bem. Tem alguns lances aqui que vão exemplificar bastante isso. Aqui uma jogada bem rápida, tá? Vou até voltar, né, o comecinho da jogada aqui, porque a bola vem do defensor. Uma recuperação rápida do Fulham, o defensor mesmo já liga nele e ele vem, ganha esse duelo e já coloca no fundo pro companheiro. Gira fácil, hein? Gira fácil e consegue achar um bom passe. Aí o companheiro dele acaba conseguindo concluir essa jogada. E faz até o gol, se eu não me engano. Faz o gol mesmo. Então assim, de novo, tá? Uma jogada, um bololô ali na área, um salseiro. Ele ganha de 2 jogadores, tem calma para ajeitar essa bola e acaba dando uma bonita assistência. Um jogador que consegue preparar bem essas jogadas. Um camisa 9 que tem essa questão de preparar elas. Aqui pelo PSV, tá? Na temporada 21-22, esse lance puxei um pouquinho mais de trás, que mostra uma capacidade dele achar um passe diferente, tá? Você vê que ele até estava longe da referência nesse momento. Então ele saiu, veio buscar essa bola. Quando ele enxerga que o companheiro dele vai atacar o espaço, mostra uma qualidade ali para dar uma cavadinha e colocar o companheiro em condição. É uma boa finalização, né? Aqui já é uma situação onde a gente quer entrar mais na finalização dele, tá? Só um negócio rapidamente, tá? Essa capacidade de sustentar o jogo, né? Ou seja, de costas pro zagueiro, segurar a bola e distribuir bem, essa capacidade para os times do Mano Menezes, que não são times que adoram a posse da bola, que são conhecidos por terem jogadas mirabolantes e muito bem articuladas. É um jogo mais simples. E é um jogo que demanda, em vários momentos, da bola longa, da bola quebrada, dessa quebra de linha por cima. Então ele mostrar essa capacidade não só de dominar bem de costas, mas ser técnico o suficiente para girar em cima do zagueiro em momentos e distribuir bem para os pontas que atacam, é importante. O Grêmio tem o Amuso, um cara muito rápido para jogar pelo lado esquerdo do campo, que finaliza bem a jogada. O Grêmio tem o destacaço do Alisson Edwards, que teve análise aqui no canal recentemente também, que é outro jogador muito rápido, de condução muito próxima do pé e de boa finalização de jogada também. E de bom ataque à profundidade, à linha de fundo. Então, assim, você ter pontas dessa maneira que podem ser explorados, que podem ser acionados pelo 9, ajuda também o camisa 9 a ter algumas armas, a ter imprevisibilidade. E aí o Carlos Vinícius, tendo essa característica de conseguir sustentar o jogo, ajuda e aumenta o patamar de um time do Grêmio que depende ainda muito do Bright White, né? E que pode ter o Bright White vendo o jogo de frente. Podendo ser técnico de frente. Porque ele não é o cara de sustentar essa jogada. Exato, de fato, né? Falta essa característica, lógico que falta, né? Então, a possibilidade de ter os dois ali é realmente animadora. E assim, é legal você tocar nesse ponto do estilo de jogo do Mano Menezes, porque a gente viu aqui no Fulham, várias vezes, o Fulham recuperando essa bola na defesa e já ligando direto no Carlos Vinícius, sendo esse escape. O Mano Menezes, como você falou, às vezes o estilo de jogo das equipes do Mano Menezes, às vezes é muito direto. E ele pode ser o jogador que se encaixa nesse perfil. E aí,
melhora o jogo de todo mundo, né? Porque se você tem um cara para vir receber essa bola, sair da referência, fazer uma parede, esperar um momento de você atacar o espaço, o seu jogo começa a fluir. O jogo do Grêmio não tá fluindo, muito porque faltam algumas características ali na equipe. O Carlos Vinícius pode ser uma solução, tá? Vamos entrar um pouquinho na finalização dele. Ele é um jogador que finaliza bem, mas ele, logicamente, em alguns momentos se precipita, tá? O último gol marcado por ele foi em março do ano passado. Já faz mais de um ano aí, sabe? Faz bastante tempo. Tudo bem, ele jogou pouco. Jogou pouco pelo Galatasaray, jogou pouco pelo Fulham na última temporada. Como eu falei, apenas 4 jogos. Mas ele, de fato, vem em baixa. Sim. Ele precisa, de fato, recuperar essa confiança dele. A gente viu ele perdendo um gol por um pouco de precipitação, né? Ele sai na cara do goleiro aqui, ele poderia ter levado essa bola. Enfim, preparado melhor a finalização. Acabou se precipitando um pouco e aí finalizou mal. Aqui uma situação onde ele ganha um duelo. Ele estava um pouco pelo lado direito ali, uma bola alçada na área. E aí ele vai pra cima no mano. Ele não tem tanto essa questão do mano a mano, naturalmente, né? Ele tem a característica de ser mais alto, mais forte, mais finalizador, né? Você vê que ele tenta um corte simples e aí finaliza no gol. Até não foi uma finalização ruim, mas foi fraca. Agora ele aqui com uma presença de área, pegando um rebote, ele dá um bom giro e finaliza no gol. Ele é um cara que se posiciona bem, tá? Ele tem uma boa noção de posicionamento. A gente já falou do posicionamento na bola aérea. E, de novo, tá? Em vários lances que ele aparece aqui, ele dá um gato, ele dá uma movimentação, consegue sair da marcação. Então, de fato, é um cara que tem um faro de gol ali na grande área, sabe? Ele consegue se posicionar bem. Aqui uma jogada interessante contra o Liverpool, você vê que a bola vem direto da defesa pra ele, encontra ele aqui no meio, ele ganha do Van Dijk e finaliza de direita, tá? Por uma belíssima defesa do Alisson. E ó, uma matada muito interessante com a perna esquerda, ele joga o corpo no Van Dijk pra proteger essa bola e com a perna direita mesmo finaliza a cruzada. Assim, é lance de quem tem recurso, cara. Interessante demais. E aqui, mais uma vez, né, pra gente falar desse estilo de jogo mais direto, o Fulham, quando a bola chega no volante ali, ou no zagueiro, quantas jogadas a gente viu, né? Já procuram diretamente atacar algum atacante que esteja chegando em profundidade ali. Sim. O Carlos Vinícius, nesse momento, eu queria destacar nessa jogada exatamente o movimento dele, tá? Ele vem aqui pra tentar fazer uma referência por baixo, essa bola chega no jogador que tava atacando o espaço no fundo. E aí ele dá um pique, cara, e de fato ele mostra essa capacidade de aceleração bem legal, porque ele atropela o zagueiro aqui, o defensor, e aí chega só pra empurrar o gol, né? É aquele gol fácil, mas aquele gol fácil só porque ele tava ali, né? Não me parece o Ogbonna ali, né? Zagueiro italiano do West Ham, né? Aston Villa, enfim, sei lá. Era o West Ham mesmo. O West Ham, né? Aqui, enfim, é um zagueiro muito planta, é verdade. Mas ele mostra a capacidade de ganhar nessa velocidade. E outra coisa, né? O que eu tinha acabado de falar do Alisson Edward, do Amuso, né? O ponta veio pra dentro. O zagueiro acompanhou a movimentação do 9 que vai sustentar o jogo. O ponta tá com as costas do zagueiro que acompanhou o 9. Então, essa capacidade dele de sair da área e sustentar jogo faz com que o zagueiro tenha que estar mais próximo dele. E isso abre espaço para infiltração. Esse lance é um retrato perfeito do que ele pode fazer no Grêmio. Com caras rápidos, com caras objetivos, com caras com qualidade de finalização de jogada, como Amuso, Alisson e também o Bright White para jogar atrás dele, né? E outros exemplos nesse time do Grêmio que... O elenco é até bom, tá? O elenco não é o melhor do mundo, mas o elenco poderia jogar mais. Poderia entregar mais do que tá entregando, exatamente. Muito legal você tocar nesse exemplo desse lance aqui, porque o torcedor do Grêmio vendo esse vídeo, ele vai ficar atento a isso. Exato. E quando o Carlos Vinícius entrar e fazer esse tipo de parede, esse tipo de jogada que ele fez aqui, mostrou o ponta atacando esse espaço, vocês vão reparar. Em muitos jogos do Grêmio, essa bola vai vir direta pra ele, e se não vir direto pra ele, vai ser um jogador que vai estar atacando o espaço, vai ser esse ponta fechando. Sim. E o Grêmio tem os jogadores pra de fato fazer isso acontecer, né? Existe. Exatamente. Vamos ver aqui mais uma finalização do Carlos Vinícius, então. Uma jogada preparada pelo William e ele mostra, de fato, nesses duelos, como eu falei, dentro da área, ele brigando com o defensor ali, ele costuma levar vantagem. Então é um jogador que tem um faro de gol. Você vê que nessa situação, ele traz o defensor, como você falou, e gera um espaço nas costas. Exatamente. Ele vem, faz a parede e essa bola entra lá. Onde exatamente estaria esse zagueiro para cortar esse passe? Veio, fez a parede, de novo, ataca o espaço. E ele tá sempre por ali, tá sempre pertinho. Afinal, é a função dele, né? Ele tem que estar ali perto do gol. O jogador que finaliza a jogada, ele logicamente finaliza no rebote da dividida, né? Mas, se liga o espaço que ele abre por aqui. Ele atrai a marcação contra o Southampton, né? Olha o espaço que abriu. O meio-campista, o camisa 6, me parece o Hughes, tá? Eu posso estar errado, mas me parece ele. Ele vai antecipar essa jogada e vai atacar bem o espaço que foi aberto pelo centroavante, né? O defensor era pra estar aqui. Exato, se o Carlos Vinícius tivesse mais... E essa bola não entraria nunca. Não entraria. Então, assim, a movimentação dele foi muito chave nesse lance pra, de fato, abrir essa janela de passe e aí essa jogada acontecer. E o interessante é aquilo que eu falei, ele não é um jogador de muita velocidade, mas ele é um cara que tá sempre flutuando. Sim. Ele é um jogador que tem essa dinâmica. Então, cara, é um cara que vai agregar muito nesse time do Grêmio. Tem bastante faro de gol também, como a gente vai ver nessa jogada. Fica posicionado, confere sempre o rebote. Função, de fato, no centroavante. Tem que conferir o rebote, né?
Aqui uma jogada bem interessante. Nesse momento, ele tá marcado, fica pedindo a bola. Tem 3 defensores em volta dele, ele não acha o espaço. Quando a defesa movimenta, ele consegue atacar, fazer esse movimento de facão. E aí sim tem uma bonita finalização, tá? E repara como ele consegue temporizar a corrida para sair da linha de impedimento também, né? Porque é uma linha que tá Agora, alta por ali. Ele tá impedido. Exato, ele tá impedido. Ele dá uma volta. atrasada na passada até o camisa 4 da condição e ele conseguir receber, né? É movimentação de 9, é um cara que sabe o que tá fazendo, né? E assim, não jogaria na Premier League, não alçaria voos altos que alçou na carreira, se não fosse um jogador com qualidade, Passou por Tottenham, né? Napoli, PSV, enfim, Exato. Um cardápio bem variado na carreira dele, assim. De novo, tá? Um jogo de altíssimo nível contra o Manchester City. Enxergou que o volante dele tava com a posse de bola, olhando para frente, esperando uma movimentação. Ele vai tentar atacar as costas. E aí, de novo, espera o tempo certo e se coloca em condição. A bola não veio nele, veio do lado. Veio pro outro jogador, né, que veio nas costas dele, né, e acabou conseguindo fazer essa parede. Ele poderia receber essa bola aqui, mas não foi isso que aconteceu. Recebeu essa assistência, né, essa jogada preparada e acabou finalizando ali um bonito gol. Esse sim, um bonito gol. E essa comemoração dele é característica. O torcedor do Grêmio espera que essa comemoração aconteça já, né? E mais uma situação aqui pra gente fechar então, Vitinhos. Vamos lá. Mais um gol dele, onde ele se movimenta bem, vem, faz a parede, prepara a jogada e depois ele vai se movimentar. Aqui contra o Chelsea, tá? Mais uma partida contra o Chelsea. Ele vem, faz a parede e isso pode ser que aconteça bastante no Grêmio. Ele vindo fazer uma parede simples. Mas, de novo, quando a bola chega aqui pro jogador e ele vê que vai acontecer esse cruzamento, ele se posiciona bem e consegue ganhar essa jogada, tá? E faz a sua comemoração, tá? Essa é a comemoração dele. Até saiu aqui do frame, mas vou até voltar ali no finalzinho. Então volta no gol que eu quero mostrar uma coisa boa. que a gente comentou lá no comecinho do vídeo, tá? Olha a capacidade dele, aí já tá bom, já dá pra gente soltar, porque assim, a capacidade dele... Ele tá marcado, né? Exato, tá super marcado, né? Mas é a capacidade dele de conseguir se posicionar entre os dois zagueiros e conseguir explorar, olha como ele tá posicionado entre o Thiago Silva, me parece, e o Chalobah do outro lado, né? Ele posiciona entre os dois zagueiros e consegue aproveitar do espaço, da distância que ele tá de um e que ele tá do outro para gerar ainda mais espaço na jogada. O cruzamento é muito bom, tá? É muito interessante pro lado direito. Ele vai conseguir atacar bem as costas do Thiago Silva e fazer uma movimentação atrás do Chalobah e aí sim conseguir fazer a cabeçada pro gol, né? Então assim, bem legal, tá? Bem interessante mesmo, é um cara muito técnico, é um cara que não estaria onde esteve se não fosse qualificado e mostra isso, dá pra ver claramente os lances. E assim, ele vem ao Brasil muito por conta do desejo dele, né? Ele poderia ter um mercado mais secundário ali na Europa, de fato, é aquilo que a gente falou. Dificilmente um jogador vem pro Brasil no auge. Muito complicado. Qualquer jogador que venha no Brasil, que se destacou aí nos últimos tempos, o Memphis Depay veio pro Corinthians. O caso do Saúl no Flamengo. O Saúl no Flamengo, o Suárez no próprio Grêmio. Enfim, são jogadores que vêm, mas que ainda têm muita condição, por mais que não tenham mais um grande mercado a nível europeu, tem muita condição de vir e fazer diferença. Com certeza. E o Carlos tem 30 anos, cara. Então, assim, fisicamente ele ainda tá muito bem. Ele ainda consegue entregar fisicamente aquilo que o Grêmio precisa. Essa intensidade nos jogos, e tenho certeza que ele tem técnica, tem capacidade, posicionamento, leitura de jogo. A função que ele faz como 9 ali é fundamental, encaixa com o estilo de jogo do Mano Menezes, tá? Acho que essa peça o Grêmio não tem, então ele se torna uma contratação muito boa. Muito bem, então fica aí, Carlos Vinícius, baita contratação do Grêmio, baita movimentação, a ver como vai sair com a camisa do tricolor nesse restante de temporada no futebol brasileiro. Torcedor do Grêmio, curtiu o vídeo, curtiu a análise? Deixa o like, cara. E ó, te fazer um pedido pra você, iniciativa de jornalismo independente sempre precisa de ajuda, tá? Então desse lado, aqui mesmo, desse lado tem um QR Code, caso você queira fazer uma doação, caso você queira ajudar a gente com o Pix, que é sempre muito legal, tá? E ó, você quer ser membro aqui do canal? Você pode ser parte do nosso clube de membros no WhatsApp, tem conteúdos exclusivos, conteúdos também que saem antes para os membros e depois para a galera no geral, então para não perder nada e também para ajudar o projeto que tenta fazer uma cobertura nacional com um olhar um pouco diferente do futebol. Seja membro que ajuda e ajuda demais. Like é importante também, se inscreve no canal se você não é inscrito e aquele abraço. Tamo junto, valeu!